Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí, né, o vídeo 3 sobre angulação de retas. A gente vai ver a inclinação da reta de forma angular, viu pessoal? Então agora a gente vai ver esse crescimento envolvendo os ângulos, certo? Então a primeira coisa que a gente vai ver nesse vídeo é a inclinação e equação. Qual é a relação que a inclinação da reta, que a gente já estudou na aula passada, tem a ver com a equação, né? Ou seja, como que a gente pode chegar na equação através da inclinação. Retas sem inclinação e inclinação zero. Então a gente vai ver que são retas paralelas aos eixos, tanto x quanto y. Retas paralelas quando duas retas vão ser paralelas. E isso a gente vai ver através da inclinação dessas duas retas. E ângulo entre retas, né? Que é o principal assunto aí, né, do vídeo 3 vai ser esse daqui, ó. Ângulo entre retas, que é onde a gente vai demandar mais tempo aí. Certo, pessoal? Então vamos lá. Bom, pessoal, na aula passada, então, a gente viu que a inclinação da reta é dada por essa fórmula aqui, ó. M igual a y2 menos y1, x2 menos x1, né? Então, isso daqui seria a inclinação de uma reta para qualquer ponto x1, y1 e x2, y2 da reta, tá? Então, se a reta tem esses dois pontos, eu posso calcular a inclinação através disso daqui, certo? Qualquer reta, pessoal, tá? E para qualquer dois pontos aí da reta. Bom, se é para qualquer dois pontos da reta, então eu vou colocar um ponto genérico aí, xy, tá? Vou deixar aí um ponto genérico sem pegar pontos específicos, assim. E daí a gente sabe que eu peguei um ponto genérico e fiz a mesma coisa que eu tinha feito aqui em cima, certo? Só que quem que é esse m que a gente acabou de calcular? É a mesma coisa que o que? y2 menos y1 sobre x2 menos x1, certo? Isso daqui são pontos fixos, né, que a gente escolheu. E esse y e esse x aqui, ó, é um ponto genérico, um ponto qualquer da minha reta. Bom, daqui, o que a gente pode concluir, pessoal? A gente tem agora essa relaçãozinha aqui, ó, y menos y1 sobre x menos x1 é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, certo? Que eu vou fazer agora? Eu vou considerar esses y, esses y1, y2, x1 e x2 como números e esses x e y aqui, ó, como variável, certo? Que é exatamente o que eu fiz, né? Pontos fixos, números. Ponto genérico, minhas variáveis. Certo? E vou montar uma equação parecida com o que a gente já viu, certo? Então olha aqui o que a gente vai ter. Vou passar esse x menos x1 multiplicando o outro lado. Então a gente vai ter isso daqui, ó, y menos y1 igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Isso multiplicando x menos x1. Então olha aqui, pessoal, a gente tem isso daqui que a gente pode considerar uma formulazinha de uma equação de reta através da inclinação. E daí a gente vai ter isso daqui, ó, y menos y1 é igual. Isso daqui vai ser quem? Um valor de m, não é? Isso aqui não, m. Vezes x menos x1. Ah, então isso daqui é uma equação da reta. Sim. Então você pode calcular a equação da reta dessa forma. É onde x1 e y1 é um ponto qualquer da minha reta e m é a inclinação. E daí acabou essa equaçãozinha. Então a gente não precisa ficar fazendo aquele todo sistema, pessoal. É só a gente fazer essa formulazinha aqui que acabou a equação de uma reta, certo? Então no exemplo 1 aí, pessoal, o que a gente vai ter? Encontre a equação da reta que tem inclinação 2 e passe por 2, 3. Pelo ponto 2, 3. Bom, ficou fácil, né? A gente sabe que qualquer equação a gente pode fazer, aplicar essa formulazinha aqui, né? E daí é só a gente ver os pontos. Quem que seriam os pontos que a gente vai substituir? Os números, na verdade. y1, o m e o x1. Bom, o y é do ponto. Então é 3. Então fica y menos 3 igual. A inclinação é 2. X menos x1 é quem? 2. Então essa daqui é a equação da reta.
Posso deixar ela dessa forma? Posso. Posso também distribuir e deixar da formazinha que a gente já viu, né? Ax mais by mais c igual a zero. Se a gente quiser saber esses valores aqui, né? Ou seja, o coeficiente de A, o coeficiente de B e o termo independente que é o C. Bom, é só a gente distribuir aí, ó. Y menos 3 é igual a 2x menos 4. Passo tudo para lá, fica y menos 2x mais 1, né? Porque fica mais 4, menos 3 mais 1. Igual a zero. E acabou a equação da reta, certo? Bom, pessoal, agora a gente vai achar uma equação da reta que passa por 2, 1 e 0, 3, certo? Então, olha aqui, primeiro, a gente vai achar a inclinação, tá? A gente vai achar a formazinha da inclinação. Bom, então vamos encontrar a m. Quem que seria a m aí? As diferenças, né, de quem? Dos meus y, né? Então, eu vou fazer 1 menos 3 sobre 2 menos 0, certo? E daí isso daqui vai dar aqui menos 2 em cima e 2 embaixo. Então isso daqui vai dar menos 1. Então a inclinação dessa reta é igual a menos 1. Bom, então a equação vai ser o quê? Y menos... Ah, professor, agora eu vou colocar o quê? Qual dos dois pontos eu considero? Qualquer um que você quiser. Certo? Eu vou considerar, por exemplo, esse daqui. Então fica y menos 3 igual a inclinação que é menos 1 vezes x menos 0. Certo? E daí, organizando isso daqui, eu vou encontrar y menos 3 é igual a menos x. Passo para lá, fica y menos x menos 3 igual a 0. Bom, só para vocês verem que é a mesma coisa, vou pegar esse ponto agora, esse ponto daqui. Então vai ficar y menos 1 igual a menos 1 vezes x menos 2. Bom, vou fazer a distributiva, né? Ficar menos x mais 2. Passo tudo para lá, vai ficar y menos mais, que é mais, tá, gente? Tava menos, passo mais, que é mais x. Vou passar para lá, vai ficar menos, então vai ficar menos 1 menos 2 igual a 0, y mais x mais menos 3 igual a 0. Certo? Observa que as duas são iguais. Então, dependente do ponto que você pegar, a equação vai ser a mesma. Certo? Bom, pessoal, então vou deixar um exercício aí para vocês, né? Que é para encontrar a equação da reta que passa por 0, 1 e 0, 5. Né? E vocês vão apresentar aí no dia da nossa primeira apresentação. Certo? Bom, pessoal, então eu vou agora colocar algo genérico aqui para algumas retas, né? Que eu chamei de retas especiais na aula passada, né? Mas vamos considerar aí a formulazinha que a gente acabou de ver. Que era o quê? Y menos y1 igual a m vezes x menos x1, certo? Onde x1 e y1 são pontos, um ponto específico dessa reta. Beleza. Então, considera essa reta aqui, ó, esse ponto aqui, ó, como sendo y0. Vou chamar aqui de y0, tá? E eu vou chamar aqui, ó, de x0, certo? Beleza. Então, eu vou aplicar essa formulazinha aqui nessa equação, primeiro. Né? Aplicar essa equação nessa reta, né? Desculpa. Então, primeiro, pegar um ponto qualquer, sei lá, pode pegar esse aqui, pode pegar esse, pode pegar qualquer um aí que você sabe que vai dar certo. Beleza, então vou pegar esse ponto aqui. Bom, eu não sei esse x, né? Então vou chamar ele de... um x ali, eu vou chamar ele de A. Tá? Pode chamar de qualquer coisa aí, certo? Beleza. Então, quem que vai ser o meu ponto aqui? O A no x. Então, esse vai ser o A no x. E o y é igual, né, para todo mundo aqui. Então, y0. Então, a gente tem isso daí. E a inclinação, pessoal? Bom, a inclinação eu vou ter que fazer o quê? Pegar dois pontos e calcular a inclinação dela. Bom... posso pegar esses dois pontos aqui, ó, esse e esse, né, que a gente acabou de ver. Esse daqui seria quem? 0 no x, né? Então, outro ponto aí eu estou pegando 0 no x e y0, certo? Observe, pessoal, que eu estou pegando sempre valores aleatórios, tá? Valores genéricos, na verdade. Beleza. Então, olha o que eu vou fazer. Diferença das imagens, né? y0 menos y0 são iguais, dividido por A menos 0. Então, a inclinação aqui vai ser o quê?
y0 menos y0, 0. 0 dividido por qualquer coisa, pessoal. É o que? 0. Certo? Beleza, então m é 0. Então agora eu vou aplicar na formulazinha. Y menos, estou considerando esses pontos, né? y0 igual a 0, que é o m, vezes qualquer coisa. 0, pessoal, vezes qualquer coisa é 0. Então isso daqui vai dar 0. Ah, então quer dizer que essa equação é o quê? Y igual a y0. Certo? Então, sei lá, se esse y0 for 2, vai ser y igual a 2. Se esse y0 for 3, vai ser y igual a 3. Então a gente provou o quê? Que toda equação constante, ó, isso daqui é uma equação constante, não tem um x ali, né? Só tem um y, um valor de y. Vai ser paralelo sempre ao eixo x, certo? Sempre quando não aparece o x, pessoal, eu vou ter uma reta paralela ao eixo x. Bom, pessoal, então vamos agora fazer a mesma coisa aqui para essa outra reta, né? Vamos ver aí, vou pegar um ponto aqui, né, igual eu fiz ali. Chamar esse y aqui exatamente de B, né? Então eu estou pegando aqui um ponto com x0, B, e esse outro ponto aqui, né? Que é x0 e 0. Y aqui é 0. Certo? Ó, y0 aqui, yb aqui. Beleza. Então agora vamos calcular m. Então m vai ser igual a diferença dos meus y, né? B menos b0. Dividido por x0 menos x0. Bom, o que a gente vai ter aqui? B menos 0 é B, dividir o x0 menos x0 é 0. Bom, pessoal, essa relaçãozinha aqui, ó, ela não existe, tá? Isso daqui não existe. Então, quer dizer que as retas dessa forma, ou seja, as retas na vertical, paralela ao eixo y, não existe inclinação. Não tem inclinação para essas retas. Bom, então como que eu represento a nossa equação, professor, dessa reta? Bom, essa reta aqui, ela vai ser x igual a x0, certo? Então aqui, ó, para qualquer y que você pegar, você vai obter x igual a x0, certo? Então você vai ter esse ponto e vai ter x0 igual a qualquer y que você quiser, certo, pessoal? Então essa daí é a equaçãozinha, né? A gente já tinha visto alguma coisa em relação a isso, mas agora só formalizando aí a equação paralelo ao eixo y. Bom, pessoal, então agora a gente vai ter algumas especificações, né, dessas inclinações dessas retas. A primeira é exatamente a comparação de duas retas aí. Observe que nesse caso, pessoal, visualmente, essas retas elas são paralelas, não são? Ó, visualmente a gente está vendo aí que elas são paralelas, não estão se interceptando, nem vão se interceptar, certo? Agora a gente vai calcular a inclinação de cada uma delas. Bom, a gente não precisa visualizar a inclinação se a gente consegue determinar a equação através de dois pontos. A gente tem dois pontos em cada uma dessas retas. Bom, a primeira reta aí, ó, vou chamar essa reta de R e essa de S, certo? Então a inclinação de R vai ser o quê? Bom, vamos pegar dois pontos dessa reta, que a gente tem certeza. Ó, quando o x é menos 4, o y é quanto? 0. Quando o x é 0, o y é 6. Né? Então a gente tem esses pontos. Então a gente vai fazer a diferença de 6 menos 0, né, que é a diferença dos y, dividir pela diferença dos y, que é 0 menos 4. Certo? Então, MR aí vai ser igual, a inclinação da reta R vai ser igual a 6 sobre 4. 6 sobre 4 é igual a 3 meios. Bom, agora a gente vai fazer a inclinação da reta S. Vamos pegar dois pontos aí de S. Né? Sei lá, esse ponto aqui é menos 1 e 0. E esse ponto aqui é 0, 3 meios. Fazer a diferença dos y. 3 meios menos 0 dividido por 0 menos 1. Então, MS vai ser igual a 3 meios sobre 1. MS vai ser igual a 3 meios. Bom, pessoal, observa aí, ó, que as inclinações delas são iguais. Exatamente iguais. E quando essas inclinações são iguais, pessoal, essas retas são paralelas.
Então a gente fala que R e S são paralelas. Certo? Então, se a gente calcular as duas inclinações, elas derem iguais, então essas setas são paralelas. Portanto, a gente fala dessa notaçãozinha aqui, ó, R2/S, que significa R é paralela a S. Certo? Então, para verificar se duas setas são paralelas, é só vocês verem a inclinação delas. Se as inclinações delas forem iguais, essas setas são paralelas. Certo? Bom, pessoal, então a gente acabou de ver, né, que retas com inclinações iguais são retas paralelas. Bom, que era para eu ter escrito assim, retas não paralelas, né? Ou seja, quando elas não são paralelas, o que acontece? Elas vão ser chamadas de retas concorrentes. Ou seja, retas concorrentes significam que elas se interceptam em algum ponto, certo? Por exemplo, vou colocar aqui duas retas quaisquer, tá? Então, uma reta aqui e outra reta aqui. A gente acabou de ver que retas desse tipo, a gente quer uma reta, tá, pessoal? Esqueci de pegar a régua ali. Mas essas retas são paralelas. Retas concorrentes vão ser retas que se interceptam em algum ponto qualquer. Olha. Então elas estão se interceptando exatamente nesse ponto aqui. Beleza? Então hoje o nosso estudo, pessoal, é exatamente definir algumas especificações dessas setas concorrentes. E a principal delas vai ser a definição de ângulo. Observe que não existe ângulo entre essas duas setas, porque elas nem se interceptam, então não tem ângulo. Aqui, ó, a gente pode ver que há dois ângulos, né? Quatro, na verdade, que essas duas setas determinam. Esse ângulo aqui, esse outro e esses outros dois. Só que esse e esse, eles são opostos pelos vértices, então eles são iguais. E esse também são iguais, porque são opostos pelos vértices. Então, na verdade, estou determinando dois ângulos aí, ó. Quatro ângulos, mas dois deles são iguais. Então, estou determinando esse ângulo e esse outro ângulo. Certo? Então, a gente vai fazer algumas especificações dessa angulação dessas setas. Certo? Então, olha aí, ó, observem que duas setas definem dois ângulos entre si, igual a gente já tinha visto aí anteriormente. Bom, então está definindo esse ângulo e esse outro ângulo aqui. A definição entre ângulos retos, pessoal, é o seguinte, é o menor ângulo formado por duas retas, sei lá, quaisquer RS, por duas retas R e S, é dito o ângulo formado por R e S. Bom, pessoal, então o menor ângulo formado por essas duas setas é o ângulo entre essas retas, ou seja, então o ângulo formado nessa reta verde aqui, essa reta vermelha, é exatamente esse ângulo aqui que é menor que ele, certo? Observem aí, pessoal, que sempre esse ângulo ele vai ser menor que 90 graus, certo? Por quê? Porque esse ângulo total aqui, ó, vai dar 90 graus. A gente sabe que um ângulo em uma reta, né, em um ponto aqui, ó, ele tem 180 graus, certo? Então, quer dizer que metade dele tem 90, certo? Então, menor do que 90 é o ângulo que vai estar formando aí, certo? Ou é 90 ou é menor do que ele, não tem como ser maior, tá? Porque senão o outro vai ser menor, e daí a gente considera o outro, certo? Então, sempre aí a angulação entre duas setas é formada pelo ângulo menor, ou seja, vai ser sempre menor que 90 graus, certo? Então vamos ver como que a gente pode calcular esse ângulo aí, pessoal. Bom, pessoal, então o nosso objetivo aí é calcular esse ângulo alfa, né, formado por R e S. Bom, para isso a gente vai fazer o seguinte, eu vou traçar uma reta paralela à reta X passando por P. Então eu vou fazer isso daqui, ó. Estou pegando uma reta paralela a X passando por P, certo? E daí, olha como que eu vou calcular alfa. Vou pegar o ângulo aqui, ó, dessa reta com R.
Ó, esse ângulo total menos esse ângulo aqui. Observem quando eu faço esse grandão menos esse pequeno, né? Eu vou tirar essa parte dele e vou sobrar só esse daqui, ou seja, angulação entre R e S. Certo? Então eu vou chamar esse ângulo aqui de R com essa reta que eu criei aqui de θR e esse ângulo dessa reta S com essa reta que eu criei de θS. Observem aí, pessoal, que como eu criei essa reta paralela ao eixo X, o R e o S são transversais cortando essas duas retas. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, é exatamente igual a esse. Então, esse daqui também é θS. Da mesma forma que esse ângulo grandão é igual a esse ângulo aqui, ó. Que é igual a θR. Certo? E daí a gente tem algumas observações a fazer sobre essas retas. Quais seriam essas observações, professor? Que para a gente calcular esses ângulos aqui, a gente precisa da inclinação, né? Então essa angulação tem tudo a ver com a inclinação dessas setas, tá? Então é isso que a gente vai ver agora. Bom, pessoal, então o que eu vou querer? Qual que é o meu objetivo aí? O que eu vou querer calcular? Bom, esse ângulo aqui, ó, peguei essa paralela ali, quero calcular esse ângulo, né? E quero calcular também esse ângulo aqui, ó. Certo? Onde eu chamei esse ângulo de θS e esse ângulo de θR, tá? Porque essa daqui é a reta R e essa é a reta S, tá? Bom, e eu falei que tem tudo a ver com inclinação e a gente vai ver isso agora. Olha aqui, esse ângulo, pessoal, a gente sabe que é a mesma coisa desse ângulo aqui, ó, né? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma unidade em X, ó, vou pegar uma unidade aqui em X, certo? E se eu pego y em relação a essa unidade aí, ó, né, esse y aqui vai ser exatamente igual à inclinação, né? Andei uma unidade em x e a quantidade de unidades que eu andar em y vai ser minha inclinação, que é o que? O valor de m, certo? Bom, a gente pode ver aqui que a gente tem um triângulo retângulo, certo? Esse triângulo retângulo a gente tem relações trigonométricas e é exatamente o que eu vou usar aqui. Então, olha, a tangente desse ângulo, ou seja, a tangente de θS vai ser igual a cateto oposto, que é o valor de m, dividido por 1. Bom, m dividido por 1 é o próprio m. Então, a tangente de θS é igual a m. Olha aqui que a gente obteve, certo? Perfeito. Agora vamos olhar para esse lado aqui que vai ser um pouquinho diferente. Esse ângulo é igual a esse daqui, certo? Bom, ele vai ser diferente, mas a gente vai chegar nesse daqui também, né? No caso aqui é a inclinação de S. A gente vai chegar aqui, a tangente disso daqui vai ser igual a inclinação de R, tá? Bom, primeiro aí, vou andar uma unidade aqui em relação a x, né? Igual eu fiz. Então aqui tem 1. E daí eu vou andar isso daqui em relação a y, né? Tá para baixo agora. Então esse daqui é o valor de m. Bom, agora eu tô pegando esse outro ângulo aqui de baixo, ó, pessoal. Certo? O que é esse outro ângulo aqui de baixo? Ele é 180 menos esse ângulo. Por quê? Os dois somados dá 180. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui dá 180. Então quer dizer que 180 menos esse θr vai dar esse ângulozinho aqui que eu quero. Certo? Então vamos pegar ele. Então a tangente desse ângulo vai ser igual ao cateto oposto, que é o m, sobre a adjacente, que é 1. Então a tangente de θr menos... Não, desculpa. 180 menos θr, gente. 180 menos θr é igual ao cateto oposto sobre adjacente. Certo? Então a gente vai chegar nisso aqui, ó, que tangente de 180 menos θr é igual a m, certo? Bom, aqui eu tô pegando um m, pessoal, um valor geométrico, essa distância aqui, ó, a gente sabe que essa distância aqui sempre vai ser positiva, certo? Bom, então eu tô pegando, na verdade, um módulo desse número, né? Porque a gente sabe que a inclinação pode ser negativa, e nesse caso vai ser, certo? Porque o meu y ele tá descendo, né? Então nesse caso aqui eu tô pegando o valor positivo. E daí eu te pergunto, qual que é a diferença entre a tangente de θr e a tangente de 180 menos θr?
Em valor absoluto eles são iguais. A única diferença é que um vai ser positivo e o outro vai ser negativo, certo? Que é exatamente isso daqui. Bom, então como que eu sei qual que vai ser positivo e qual que vai ser negativo, professor? Só a gente olhar para o ciclo trigonométrico, pessoal, olha aqui. Quando ele é maior que 90, ele vai estar para cá, né? A angulação dele vai estar para cá. Vou pegar o mesmo ângulo quando ele é menor que 90. Então eu estou pegando ele, olha aqui, ó. Esse ângulo aqui, teoricamente, é um qualquer, e esse outro é o complementar dele, né? Na verdade, suplementar dele. É porque quando somos dois dá 180. Bom, observa que o seno é igual nos dois. Só que o cosseno, um é positivo, um é negativo, e o outro é positivo. Só que em valor de absoluto eles são iguais, certo? Então a diferença dos dois é um sinal. Então o que a gente pode concluir aqui? Que a tangente de θr também vai ser igual a m, certo? Observe que esse valor aqui ele vai ser negativo, né? Porque essa angulação aqui ele é maior que 180, maior que 90, né? Porque 90 está aqui, né? Observe que vai ser um pouquinho maior. E essa daqui também vai ser negativa, esse m. Por quê? A inclinação aqui foi para baixo, né? Ao invés dela ir para cima, igual foi aqui, certo? Ou seja, a inclinação aqui é negativa, né? Ela é decrescente, essa reta. Bom, então a gente vai ter a relaçãozinha sempre aí, pessoal, que o quê? Que a tangente de um ângulo vai ser igual à inclinação daquela reta. Sempre. Certo? Bom, agora a gente pode voltar ao nosso cálculo, né? Que era o quê? Calcular a angulação entre essas duas retas aí. Bom, pessoal, o nosso objetivo, então, era calcular esse alfa. Ainda é, no caso, né? É calcular esse alfa aqui. Então a gente vai colocar a formulazinha dele ali. Bom, primeira coisa que a gente sabe é que esse ângulo alfa vai ser esse grandão, né? Que é quem? θr menos θs. Certo? Beleza. Então a gente fez toda uma relação, né, da tangente com esses ângulos, né? Com esses dois ângulos aqui de baixo. Né, esses dois aqui, ó. Certo? E daí o que a gente vai fazer agora? Eu vou calcular a tangente desse ângulo alfa. Então eu vou fazer tangente de alfa. Vai ser igual a tangente dessa diferença desses dois ângulos, certo? Bom, agora a gente tem que achar aí quem que seria essa diferença, né? Quem que seria a tangente dessa diferença, pessoal? E bom, a gente pode utilizar relações trigonométricas que a gente já conhece, né? E quem que seriam essas relações trigonométricas? Bom, relação trigonométrica da soma de arcos de tangente ou diferença de arco de tangente, ela vai ser igual a exatamente isso daqui, ó. Tangente de alfa vai ser igual a tangente do primeiro ângulo menos a tangente do segundo ângulo dividido por 1 mais a tangente da multiplicação dos dois ângulos. Nossa, professor, da onde você tirou isso? Bom, isso daqui sai das relações trigonométricas da tangente, certo? A gente pode fazer a demonstração, tá? Eu posso fazer a demonstraçãozinha desse caso, mas daí é uma outra parte de outro conteúdo, né? Que a gente só está utilizando aqui na nossa geometria analítica. Então, se vocês quiserem saber, só vocês me falarem que eu posso fazer a demonstraçãozinha aí na nossa aula, certo? Ou fazer um vídeo também em relação a isso. Bom, então a gente chegou nisso daqui. Ah, professor, mas e se quando a gente for fazer essa subtração, no caso aqui, nesse exemplo aqui não vai acontecer o que eu vou falar aqui, né? Que vai dar negativo, né? Porque esse daqui é maior que esse. Mas se no caso a gente pegasse o menor sobre o maior, ia dar um valor negativo, não ia? No caso seria o quê? O que a gente estaria pegando? Né? A gente estaria considerando um alfa sendo igual a θ S menos θ R, né? E isso daí ficaria o quê? Ficaria igual a tangente de alfa é igual a tangente de θS menos θR. Né? E daí a gente trocaria de lugar esses dois valores. Né? Então aqui ficaria tangente de θS menos tangente de θR sobre 1 mais tangente de θR vezes tangente de θS. Bom, o que a gente pode concluir aqui, pessoal? Esses valores aqui, ó, eles são iguais em módulo, né, em valor absoluto.
Só que quando eu troco essa subtração, 1 fica negativo, né? Então, o que a gente pode concluir? Que esse daqui ficaria menos, né, a tangente de θr, menos a tangente de θr, S, né, desculpa, dividido por 1 mais tangente de θr vezes tangente de θs. Certo? Então, a gente teria algo desse sentido. Então, um positivo e outro negativo, né? E tem que ser iguais. Então, o que a gente precisa fazer para colocar a formulazinha? Colocar um módulo aí, né? Então, a gente precisa colocar um módulo que aí sempre isso vai ser igual. Sempre. Certo? Independente se eu estou pegando maior, se estou pegando menor, sempre vai ser igual se eu coloco um módulo aí. Beleza. Bom, anteriormente, pessoal, o que a gente já tinha visto? Que, olha, que tangente de θs é igual à inclinação de S. E tangente de θr é igual à inclinação de R. Né? Então, é exatamente o que a gente vai colocar aqui, ó. Então, quer dizer que a tangente desse ângulo vai ser igual ao módulo, né? Tangente de θr é o mr. Menos tangente de θs é o ms. Sobre 1 mais tangente de θr, mr. Tangente de θs, ms. Então, a gente vai ter exatamente essa formulazinha aí, para a gente calcular esse ângulo alfa. Daí é só a gente visualizar, né? Pode usar calculadora também para fazer essa continha, mas aqui fica fácil a gente calcular agora esse ângulo alfa que a gente quer calcular. Certo? Vamos colocar um exemplo aí para ficar mais prático, né? Ficar mais palpável esse conceito aí. Bom, pessoal, então a gente vai calcular o ângulo formado por essas duas setas aí, ó, 3x menos y mais 5 igual a 0 e 2x mais y mais 3 igual a 0, certo? Ou seja, a gente quer calcular um ângulo alfa tal que o ângulo de θr menos o ângulo de θs, certo? O módulo dos dois. Então a gente quer calcular isso daí. O que a gente vai utilizar? A formulazinha da tangente de alfa, que vai ser o quê? A inclinação de mr menos a inclinação de ms sobre 1 mais o produto das duas. Certo? Isso tudo em módulo. Beleza. Então, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, ver quem que é mr e ver quem que é ms. Certo? Então, em relação à reta R, vamos pegar dois pontos aí. Certo? Vou pegar para um x igual a 0 e depois y igual a 0, certo? Então, quando x é 0, então isso aqui 0 fica menos y mais 5 igual a 0. Então, o y aqui tem que ser igual a 5, certo? Então, qual que é esse ponto? O primeiro ponto que eu achei foi 0,5. Beleza, um segundo ponto aí, y igual a 0. Então, isso aqui 0 fica 3x mais 5 igual a 0. Passa o 5 para lá. E x fica menos 5 terços. Certo? Então, o outro ponto aí que eu achei foi qual? Menos 5 terços e 0. Bom, então a inclinação de R vai ser o quê? A diferença dos y, primeiro y aqui, 5 menos 0, né, que é o segundo, dividido pelos x. O primeiro x é 0, menos o segundo x, que é 5 terços, menos 5 terços. Bom, isso daqui vai dar 5 sobre mais 5 terços. Isso daqui é exatamente igual a 3, certo? Você faz 5 vezes 3 sobre 5, tá, pessoal? Explicação, divisão aí de frações, certo? Bom, então agora vamos calcular aí quem que vai ser m de S, né? Então a reta S. Vou pegar dois pontos aí de novo. Né? Quando o x é 0, vai ficar y mais 3, então o y aí tem que ser menos 3. Certo? Então o ponto aí que a gente achou foi qual? 0 e menos 3. Bom, agora eu vou pegar y igual a 0. Daí y igual a 0 vai ficar 2x mais 3 igual a 0. Passo o 3 para lá, fica 2x igual a menos 3. Então x é igual a menos 2, menos 3 meios, né? Bom, então m de S aí vai ser igual o primeiro y é menos 3, o segundo é 0, então fica menos 3 menos 0, sobre, o primeiro x é 0, o segundo é menos 3 meios.
Então, isso daqui vai ficar igual a menos 3 sobre mais 3 meios. Então, o resultado daqui vai ser menos 2, né? Mesma coisa desse caso aqui, pessoal. Pega o inverso, multiplica pelo inverso do segundo aí, sempre, tá? Beleza. Então, agora a gente pode substituir aqui, né? Nessa formulazinha que a gente tinha visto. Então, a tangente de alfa vai ser igual o m de r igual a 3. O m de s igual a menos 2. Então, fica 3 menos menos 2. Sobre 1 mais. Fica 3 vezes menos 2, menos 6. Aqui em cima vai ficar 3 mais 2, que é igual a 5, e 1 menos 6, que é igual a menos 5. Então, a tangente de alfa aí, ó, vai ser igual a 5 dividido por menos 5, que é exatamente igual a menos 1 aqui dentro. O módulo de menos 1 é igual a 1. Então, que ângulo que alfa tem que assumir, pessoal, para a tangente ser igual a 1? Então, se vocês fizerem a calculadora, ou olhar as relações trigonométricas, né, aí naquele quadrozinho, né, que a gente tem lá do ensino básico, né, a gente vai achar que o alfa tem que ser igual a 45 graus, ou π sobre 4 radianos, certo? Então, encontrei aí o meu alfa, né, a angulação entre essas duas retas aí, né? Vocês também podem fazer o desenho para vocês verificarem se realmente essas retas vai ter essa inclinação. Vocês vão ver que vai ter, né? E vai ficar bem bonitinho aí o desenho dessas duas setas. Certo, pessoal? Bom, pessoal, então um exercício aí para apresentar, tá? O exercício 5 mostre que duas retas quaisquer perpendiculares têm o produto de suas inclinações igual a menos 1. Ou seja, o que eu estou falando aqui, pessoal? Quando uma reta R e uma reta S tem... Não, no caso daqui eu coloquei errado, tá? Quando o ângulo entre R e S, né? Então vou colocar aqui, ó. O ângulo entre R e S foi igual a 90, for 90 graus ou π sobre 2, o que a gente vai ter? Que o m de uma vezes o m da outra vai ser sempre igual a menos 1. Né? E daí é isso daí que a gente vai ter, vocês vão ter que mostrar. Né? Se isso daqui acontece, então isso daqui está acontecendo, certo? E quando elas forem perpendiculares, pessoal, a gente tem isso daqui, ó. A gente pode representar isso daqui, ó. São duas retas perpendiculares, tipo um T para baixo. Tá? Isso implica que a inclinação das duas setas vai ser igual a menos 1. Então tem várias formas de vocês mostrarem isso, tá? Não é um exercício muito difícil. Então vocês falam que isso daqui existe e chega nesse daqui, certo? Bom, pessoal, então o último exercício aí, ó. Quais retas passam pela origem e formam um ângulo de 45 graus ou um ângulo de π sobre 4 com essa reta? Então, o que vocês vão ter que fazer? Pegar uma reta qualquer, uma reta qualquer S, né? E fazer com que o ângulo entre ela e R dê π sobre 4 e fazer com que ela passe pelo ponto 0, 0. Certo? Então, é um exercício aí mais trabalhoso, né? Que vocês vão ter que utilizar aí vários conceitos que a gente viu nessa aula, mas é um exercício que dá para fazer. Certo? Qualquer dúvida, pessoal, é só vocês entrarem em contato aí comigo. Certinho? Então, até o próximo vídeo.